STF voltou com o imposto sindical, uma espécie de uma releitura de uma legislação que passou no Congresso Nacional, que foi sancionada pelo presidente da República e foi alterada agora de acordo com a perspectiva, a visão de mundo de um STF. Por que eles fizeram isso? Ou mais do que isso, como o STF se tornou tão poderoso a ponto de alterar as nossas leis e alterar coisas importantíssimas assim, na canetada, cagando, dando de ombros, seja para o executivo, seja para o legislativo. Entenda tudo nesse vídeo. Galera, antes de continuar, sabe o que vocês estão vendo aqui? É a revista Valete. Essa edição é a edição mais maravilhosa de todas. Se quiser assinar ela, tá aqui, ó, mbl.org.br/revista. Se inscreve, vai valer muito a pena. Ela tá linda, tá? É a edição mais bem diagramada e você vai entender o porquê o agro é tão poderoso no Brasil. Vale a pena. Mas vamos lá, galera. Antes de falar de agro, nós temos que falar de STF, tá? E a pergunta fica aqui pra vocês. Como o STF se tornou tão poderoso? Eu não estou falando especificamente do Xandão. Ah, como o Xandão se tornou tão poderoso? Não. Estou falando especificamente como o STF brasileiro tem o poder que ele tem, tá? E primeiro nós temos que tirar da frente certas leituras infelizes e infantis que infelizmente parte da direita faz, porque essas leituras, elas levam a gente para um caminho errado e a gente não consegue interpretar o problema como ele tem que ser visto, tá? Então, qual é a leitura errada? A principal leitura errada é a ideia de que o STF, ele é um órgão meramente de esquerda, tá? O STF é comunista, e aí o STF, vendo que, sei lá, o Bolsonaro chegou ao poder, ele se juntou com os comunistas e com os esquerdistas para tirar o Bolsonaro do poder e assim tocar o comunismo no Brasil. Eu sei que parece até idiota a forma como eu tô colocando, mas é porque esse raciocínio, ele é em suma idiota. Ele é uma simplificação e é uma leitura ideológica de um processo que é complexo em si. E aí, vocês vão entender o porquê do STF ser tão poderoso, do STF ser mais poderoso do que o próprio PT hoje no jogo, e do porquê isso está sendo aceito, tá? Então, essa é a leitura que eu vou construir aqui. Primeira coisa, né? A gente vai linkar aqui com a volta do imposto sindical. Não é normal que algo que tenha passado na Câmara, passado no Senado, sancionado pelo presidente, ter motivado inúmeros debates na sociedade civil, simplesmente seja alterado, assim, na cara dura, por mais uma canetada do STF. Agora, isso se torna algo pequeno quando a gente sabe que o STF está deliberando agora questões relativas à maconha e legalização de drogas, um tema, assim, essencialmente legislativo. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do marco temporal, que é um tema também essencialmente legislativo, que começa a ser deliberado pelo STF, e de tantos outros temas que eles tocam. E na verdade é sempre assim, quando há um tema importante, divisivo na sociedade, o STF fala, legislativo, fica aí na tua, fica quietinho, deixa que eu cuido, deixa com o pai. Isso se torna ainda mais maluco quando a gente percebe que o STF vem aumentando sua, vamos dizer, capacidade legiferante, a capacidade dele de gerar interpretações de lei que se tornam lei, e mais, e que o caráter punitivo do STF perante os demais poderes e a sociedade como um todo, aumenta. Basta ver o que está acontecendo com o Léo Lins agora, basta ver as interpretações extensivas que o STF faz sobre a questão da injúria racial, classificando qualquer coisa, homofobia, machismo, já gordofobia, transfobia, como injúria racial, portanto passível de prisão. E isso vai sendo feito, isso vai acontecendo, e não há oposição. E com o inquérito que foi montado pelo Alexandre de Moraes, qualquer um que faça uma crítica mais incisiva e cruze certas linhas, derruba redes sociais, vai preso. Há um jogo que foi criado aqui, é um jogo especificamente brasileiro. Primeira coisa que a gente precisa entender, o aumento do poder das Supremas Cortes é algo que vem acontecendo não só no Brasil, mas em toda a América Latina e nos Estados Unidos da América. Tá? A ideia de que o judiciário passa, vamos dizer, a reinterpretar leis e aí eles começam a atuar de maneira bastante política é algo que começa nos Estados Unidos e que se reflete aqui. Tá? É uma tendência natural do direito. Aqui o Barroso é um defensor direto disso, do papel de que, assim, ser um guardião da Constituição é algo muito aberto. Você pode ser um guardião, inclusive, da moral minoritária, ou melhor, dos pensamentos e de setores da sociedade que, enfim, não estão representados nas posições majoritárias do Congresso. Logo, como o Congresso ele legisla em nome da maioria, você, no STF, faz uma posição contra-majoritária.
E veja só, o Barroso fala literalmente nesses termos. Houve uma palestra proferida por ele sobre o nome de Contra-Majoritário, Representativo e Iluminista, os papéis das cortes constitucionais nas democracias contemporâneas, em que ele trata sobre a sua visão de mundo, sobre como uma corte suprema tem que se comportar. Dá uma olhada nesse trecho. Supremas cortes e tribunais constitucionais em todo o mundo desempenham, ao menos potencialmente, 3 papéis ou funções. O primeiro deles é o papel contramajoritário, que constitui um dos temas mais analisados pela teoria constitucional dos diferentes países. Em segundo lugar, cortes constitucionais desempenham também um papel representativo. E olha só essa parte que é importante. Este papel, que se tornou particularmente relevante no Brasil, tem sido largamente ignorado pela doutrina em geral, que parece não ter se dado conta de sua existência. Por fim, em terceiro lugar, Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais podem exercer, em certos contextos, o papel de vanguarda iluminista. E ele prossegue aqui para deixar bem claro que a Corte Suprema tem este papel. Veja só a forma como ele coloca. O papel contramajoritário identifica, como é de conhecimento geral, o poder de as Cortes Supremas invalidarem leis e atos normativos emanados tanto do Legislativo quanto do Executivo. Um exemplo, veja só, o aborto nunca vai passar, porque a maior parte da população é contra o aborto, o legislativo vai ser contra o aborto. Portanto, cabe a nós, do STF, deliberarmos, tendo em vista os valores fundamentais que estão expressos na nossa Constituição, e criarmos aqui, através dessas interpretações, uma resposta para essa espécie de ditadura da maioria que está expressa no legislativo. Entendam isso que eu estou falando. Essa visão, ela é óbvia, assim, o Barroso já expressou ela anteriormente, e é uma visão que constitui e cria esse papel, vamos dizer, legiferante exagerado por parte dessa Suprema Corte. Então, aborto passou em vários países da América Latina com base nisso, com o STF legislando, sabendo que no processo legislativo, seja em câmaras, seja em Senado, não passaria, tá? Então, isso é um fundamento teórico. Mas aqui há outro tipo de fundamento que acontece no Brasil, que é uma coisa muito específica. E essa é uma interpretação minha, tá? Então, enfim, trate isso como uma visão do Renan e, enfim, você pode discordar ou concordar, coloque nos comentários qual a sua opinião. Eu creio que é um problema óbvio aqui. Nós temos uma qualidade de representação legislativa e executiva péssima. Nossos prefeitos são muito ruins, os nossos vereadores são muito piores e os nossos deputados são de um nível, assim, abissal. Se a gente olha o Senado, que seria, vamos dizer, o máximo, né? Vamos dizer, o ponto culminante do trabalho legislativo, eu tô pra cravar que ele é pior do que nossa Câmara de Deputados. E você fala, mas como? Lá é o Senado? Por ser uma grande eleição majoritária, a chance de você eleger idiotas baseadas no caráter, vamos dizer, altamente popular de uma eleição majoritária é grande. Tanto que nós temos aquelas figuras que estão lá. Nosso Senado é muito ruim. E, portanto, grandes questões nacionais que devem passar por Câmara dos Deputados e Senado passam a ser alvo da seguinte situação. A negligência, porque os deputados não gostam de estudar, o que me relata demais, isso é um fato, o quanto a maior parte dos deputados não tem sequer ideia do que eles votam, eles costumam votar de acordo com a orientação do partido. 2, a hiperpolarização de determinados temas, baseado em escândalo burro para redes sociais, isso é um fenômeno recente. E 3, o caráter vendilhão, o caráter mercenário do legislativo brasileiro, que vota esses temas divisivos e temas duros baseado na grana que eles podem obter. O orçamento secreto tá aí para demonstrar isso. Portanto, o que acontece? Um presidente da República e um bom presidente da Câmara, bom no sentido de habilidoso, claro, com base no orçamento secreto, pode comprar quem ele quiser, pode fazer quem ele quiser. E enquanto isso, ficam idiotas debatendo e se xingando em redes sociais. E os temas nacionais, eles vão caminhando como se fosse uma grande loucura, um grande circo. E isso está acontecendo assim. Quando a gente olha ainda nas câmaras municipais, a coisa é ainda mais grave. Ainda mais grave. É só roubalheira, é só gente semi-analfabeta legislando sobre orçamentos por vezes grandes. E aí o Brasil fica completamente à deriva. E sim, o Brasil está, em termos administrativos, completamente à deriva. Porém, existe algo que, enfim, desde que existe Estado na humanidade, ele está presente, que é a burocracia administrativa. A burocracia administrativa, em geral, se for assim, lá na antiguidade, eram os homens que sabiam ler, né? Em grande parte, vamos dizer, a língua escrita, ela surge como um processo de contabilizar a produção e cobrar impostos e anotar estoques. E aí é criada uma burocracia administrativa palaciana ao redor disso. E essas burocracias, por vezes, elas tocam os países. Quantas pessoas não falam, olha, a China é muito mais a burocracia confuciana e muito menos o regime que eles estão vivendo. Não é mais o imperador, agora é um líder comunista, não importa. Há uma burocracia que administra a China sempre. O Egito era um país, era uma nação dos escribas.
Então, isso é uma coisa muito antiga, tá? É muito viva. Isso tá vivo aqui hoje. E nossa grande burocracia, vamos dizer, a elite da nossa burocracia é a elite do judiciário. E esse judiciário, e aí eu vou encaixar, eu sei que tá errado, mas eu encaixo aqui pra questão de entendimento, porque faz parte do mundo do direito, o Ministério Público, ele interfere na administração dos municípios, ele interfere na administração estadual, e agora a gente vê na administração federal uma interferência gigante. A ponto do legislativo, que é formado por idiotas e vendilhões, ele ter sido colocado de lado e fala, não, fica aí brigando, fiquem aí se distraindo em CPIs, isso, convoca fulano, convoca Beltrano, mas nós decidimos se fulano ou Beltrano que foi convocado, fala. Nós decidimos se pode rolar isso ou aquilo. Ah, você passou esse projeto? Inconstitucional. E eles mesmo deliberam o que é interessante para o Brasil. E ficou uma nova divisão dos poderes no Brasil. O executivo escolhe, com alguns limites, as políticas econômicas, ele escolhe suas afiliações internacionais, se ele se alinha mais com os Estados Unidos, se vai se alinhar mais com Rússia ou China, se aplica determinadas políticas com limites em áreas como saúde, educação e infraestrutura, e só. O legislativo, como é um bando de idiotas vendilhões, cabe a ele apenas roubar, ali com orçamento secreto, meio na moquia, meio escondido, ficar enchendo o saco do governo aqui e ali, fazer suas chantagens e não deliberar sobre grandes temas nacionais. E os grandes temas nacionais, eles sim são deliberados, vamos dizer, pela suprema instância, pela instituição maior da burocracia brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, com seus tribunais correlatos. Esses caras decidem todas as questões fundamentais do Brasil, são pessoas que não foram eleitas para isso, e esses caras se arrogam este poder de fazer, executar e decidir, ignorando os demais poderes. E essa é a nova tripartição de poderes do Brasil. É uma tripartição baseada em executivos polarizantes, baseados em figuras, vamos dizer, carismáticas, que chegam ao poder, mas que não conseguem unificar o Brasil. Foi o PT, e agora foi o Bolsonaro, e agora volta com o PT novamente. Num legislativo, que eu volto a falar, que é profundamente burro e corrupto. E aí, num elemento que é um novo, que é a aceitação por parte dos demais poderes que este Supremo Tribunal Federal pode cruzar linhas em termos judiciais para pegar, perseguir e prender quem se colocar no caminho. E isso, não estou falando de Bolsonaro, eu falo da Lava Jato, porque a Lava Jato foi um processo que se insurgiu dentro do sistema, foi derrubando figuras do sistema e precisou o STF, em conluio ali com o então presidente da República, e com a nomeação de ministro do Supremo e com a nomeação do PGR, fazer tudo aquilo que foi feito para acabar com a Lava Jato e ter uma espécie de contra-reforma, uma contra-revolução, que é o que a gente está vendo aqui, que terminou agora com o Toffoli com essas canetadas, tá? Então, o STF adquire esse superpoder, os outros poderes têm medo dele, há uma parceria junto com o PGR, e nesse jogo dado, eles têm um poder de agir sobre todos os demais, ou seja, o STF, ele é um primus inter pares. Os três poderes são pares, mas ele é o primeiro dentre eles. E nós vivemos hoje um regime desta natureza, muito mais baseado na fraqueza dos demais poderes e na fraqueza da democracia como um todo, e de uma ascensão da burocracia sobre os demais poderes, do que qualquer... Vou colocar aqui, ideologia comunista que vai estar no ar. Não é sobre isso. Ah, mas eles têm uma tendência à esquerda. Tem. Mas não é sobre isso especificamente, tá? Nós precisamos entender isso, porque se a gente quer combater algo, a gente precisa saber qual é a razão do problema. Essa é a minha interpretação do problema. E tô apto aqui, tô aberto para ouvir críticas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês. Tentar nunca foi um problema para o MBL. Das ações mais inusitadas às propagandas mais disruptivas, nunca tivemos medo de inovar. Nos últimos 3 anos, a inovação virou uma revolução interna. Começou com uma nova formação. Chegou no melhor clube de política do país. E terminou na única revista cultural de direita. Para comemorar, o 8º Congresso do MBL trará uma edição especial da Valete. Com impressão exclusiva e preço acessível, você só poderá adquiri-la um dia na sua vida e em um único lugar. 4 de novembro de 2023. Complexo Tempo.